Oi, turminha, tudo bem? Na última história, vocês votaram e escolheram a história que eu contarei hoje. Vamos ver qual é? A verdadeira história dos três porquinhos. Vamos conhecer? Em todo o mundo, as pessoas conhecem a história dos três porquinhos, mas ninguém conhece a verdadeira história, porque vou contar um segredo. Ninguém conhece o lado do lobo. Eu sou o lobo, Alexandre T. Lobo, mas podem me chamar de Alex. Eu não sei como começou toda essa história de lobo mau, mas está completamente errado. Talvez seja por causa da nossa alimentação. Eu não tenho culpa de comer porquinhos, coelhinhos e outros bichinhos fofinhos. Se o cheeseburger fosse uma gracinha, iam achar que você é mau? Mas como estava dizendo, toda essa história de lobo mau está errada. Tudo começou por causa de uma xícara de açúcar e de um espirro. Atim! No tempo do Era Uma Vez, eu estava fazendo um bolo de aniversário para minha amada vovozinha, mas estava muito resfriado, espirrando o tempo todo. E, de repente, fiquei sem açúcar. Resolvi, então, pedir uma xícara de açúcar emprestada para o meu vizinho. O meu vizinho era um porco. E também não era muito inteligente. Ele tinha construído uma casa de palha. Quem é que faz uma casa de palha? Assim que eu bati, a porta caiu. Eu não sou de ficar entrando na casa dos outros, então chamei: porquinho, porquinho, alguém está aí? Mas ninguém respondeu. Eu estava a ponto de ir sem o açúcar para casa e não fazer mais o bolo da minha querida vovozinha. Mas aí eu senti o espirro vindo. Meu nariz foi coçando e eu inflei e eu bufei. Atim! Sabe o que aconteceu? Aquela casa de palha caiu inteirinha. E lá no meio de toda aquela palha estava o porquinho, mortinho da Silva. Ele estava em casa o tempo todo. Seria um desperdício deixar aquele presunto no meio daquela palha toda, não é? Então, eu comi. Bem, eu estava me sentindo um pouco melhor, mas ainda não tinha a minha xícara de açúcar, então fui para o próximo vizinho. Esse vizinho era irmão do primeiro porquinho. Ele era um pouco mais esperto, mas não muito. Ele tinha construído sua casa de lenha. Toquei a campainha da casa de lenha e gritei: senhor porco, está em casa? E ele respondeu: vá embora, seu lobo, aqui você não pode entrar. Eu tinha acabado de pegar na maçaneta, mas aí senti outro espirro vindo. E aí eu inflei e bufei. Atim! Você não vai acreditar, mas a casa daquele porquinho desmoronou todinha. E ele estava lá, no meio daquela lenha toda, mortinho. Palavra de honra. Na certa, você sabe que uma comida assim deixada ao relento pode estragar. Então, fiz o que tinha que ser feito. Jantei de novo. Bem, eu ainda não tinha xícara de açúcar para fazer o bolo da minha amada vovozinha. Então, segui para o próximo vizinho. Ele era irmão do primeiro e do segundo porquinho e devia ser o mais inteligente da família, pois a casa dele era feita de tijolos. Bati na porta da casa de tijolos. Ninguém respondeu. Então eu chamei: senhor porco, o senhor está em casa? Sabe o que aquele leitãozinho atrevido respondeu? Vá embora, seu lobo, e não me amole mais. E que venham me acusar de grosseria. Ele devia ter um saco cheio de açúcar e não ia me dar nem um pouquinho para fazer o bolo da minha amada vovozinha. Que porco. Bem, eu já estava quase indo embora para minha casa para fazer um lindo cartão de aniversário ao invés do bolo para minha amada vovozinha. Então, eu senti o espirro vindo de novo. Então, eu inflei e bufei e espirrei. E o porco gritou de lá de dentro: e a sua velha vovozinha que vá às favas! Sabe, geralmente eu sou um lobo muito calmo. Mas não podem falar assim da minha vovozinha, que eu perco a cabeça. Então, quando a polícia chegou, é claro que eu estava tentando arrebentar a porta daquele porco. E ao mesmo tempo eu estava inflando e bufando e fazendo aquela maior barulheira. O resto, como dizem, é história. Tive um azar. Os repórteres ficaram sabendo que eu comi os outros dois porquinhos.
e não acharam nada emocionante a história de um lobo pedindo uma xícara de açúcar. Então exageraram naquela história toda de inflar, bufar e derrubar a sua casa. E aí fizeram de mim o lobo mau. É isso aí. Fui vítima de uma armação. Aliás, talvez você possa me emprestar uma xícara de açúcar. Essa história é ótima. Gostaram, queridinhos? Vocês também não acham que o lobo foi injustiçado como as bruxas? Eu acho. Coitadinho. Bem, nos vemos então na próxima história. Tchau, tchau.